Caro amigo leitor de Monte Carlo, muito boa tarde para você. Hoje temos a nossa convidada aqui, a candidata a vereadora Márcia Duarte, pelo MDB de Monte Carlo, coligação Mudança já. Mudança Já. Boa tarde, Márcia, muito Boa tarde. bem-vinda. Márcia, conta pra gente quem é a candidata Márcia Duarte. A candidata Márcia Oliveira e Duarte, né? Resumindo, só a Márcia Duarte, é natural de Campos Novos, nascida no dia 15 de abril de 1971, numa comunidade chamada Putiazinho. Eu sou a filha mais velha do professor Ulisses Nogueira Duarte e também da minha saudosa mãe, já falecida, Catarina Oliveira, né? Que é natural também do Butiazinho. É, eu, aos 15 anos, fui para Campos Novos fazer magistério, né, acalentando o sonho de ser professora. Então, eu sou professora de vocação, né? Trabalhei durante 32 anos como efetiva no estado de Santa Catarina, né? Me aposentei e retornei já há mais 2 anos atuando como professora. Atuo também como coach universitária, né, orientando acadêmicos que, no caso, precisam dessa orientação para TCC, para artigo, para monografia, para mestrado, doutorado, projetos e tudo mais, né? Então, tenho conhecimento, assim, em várias áreas, né, orientando as pessoas. Também atuo como consteladora, né, há mais de 3 anos. E a candidata Márcia Duarte tem um sonho muito grande, natural daqui, vivi a minha vida toda aqui, criei meus filhos aqui, de ver esse município se desenvolver. Desde o sonho da emancipação, assim, quando nós ainda éramos distrito de Campos Novos, essa Márcia carrega, assim, o sonho de ver isso aqui bem desenvolvido, de ver a juventude tendo oportunidade e, principalmente, que a gente não precisasse sair daqui de Monte Carlo. Nós temos um potencial enorme e eu acredito nesse potencial, então é isso que me leva a, depois de 20 anos, retornar à política de Monte Carlo. O Monte Carlo tem grande potencial, a questão de empresários, né, que saíram daqui, comunicadores da região, a gente sabe, a professora Márcia teve muito contato com essas pessoas, né? Então, assim, a Márcia, você já teve presente na vida política? Já foi vereadora pelo município de Monte Carlo? Como foi a sua experiência daquele tempo que você foi a vereadora para os dias de hoje? O que você acha que mudou nessa questão? Eu fui vereadora, Paulo, no ano de 2004 até 2008. E naquela época, e hoje ainda eu entendo que, embora tenham se passado 20 anos, ainda é bastante difícil para a mulher estar no mundo da política. Ele é um mundo extremamente machista, né? E naquela época eu era vereadora de oposição. Na época, muito criticada e tudo mais, né? Mas passaram-se os anos e eu recebi alguns elogios pela minha atuação como vereadora, porque eu era extremamente crítica, né? Então, aquela questão de fiscalizar, eu fiscalizava mesmo. Eu acredito que essa é a função do vereador, de estar fiscalizando, onde é que está sendo aplicados os recursos, de analisar empenho. Não me cansava de ir para a Câmara de Vereadores e passar um dia, dois, analisando os empenhos. Aonde é que estava sendo gasto realmente o dinheiro público e tudo mais. Quando havia erros, cansei de apontar para a administração, tá? Na época era o prefeito Toninho, né? O Sebastião Rodrigues, o Tião, que já não mora mais aqui, né? Ele também me dizia assim que quando eu apontava alguma coisa, eles corriam atrás porque tinha alguma coisa errada, sabe? Então, e eu acredito assim, ó, que o papel do vereador é esse de fiscalização. Hoje, bem mais madura, né? 20 anos depois, a idade traz algumas coisas boas para a gente, né? E a maturidade é uma delas. Hoje eu compreendo assim que é necessário fiscalizar e com bastante rigor, mas no sentido assim de orientar e dizer, olha, esse não é o maior interesse do povo, não é aqui que nós precisamos de mais investimento, né? Mas de realmente focar, assim, num desenvolvimento econômico local. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos alcançar a nossa independência, a nossa autonomia enquanto município.
O que o teu eleitor pode esperar da Márcia Duarte na Câmara de Vereadores? Na questão, se você tiver o prefeito oposição ou o teu lado partidário, a cobrança será a mesma? A cobrança vai ser igual. Eu tenho ouvido muito assim dos meus eleitores e apoiadores: Márcia, nós queremos que você vá lutar. Então eu não tenho como mudar a minha personalidade, as minhas características. Quem me conhece sabe assim que eu sou de coragem, tá? Aquilo que é certo, aquilo que é errado, tá? E eu acredito muito nisso e não tenho por que mudar agora. Né? Então, seja a situação, seja a oposição, a minha postura vai ser de estar colaborando, contribuindo, fiscalizando e dizendo aonde é que devem ser aplicados os recursos. Trabalhando pelo povo, fazendo esse elo que é ao serviço do vereador, ligando o eleitor, o público montecarlense ao prefeito, à Ao administração, executivo, ao essa executivo. Essa é a função do vereador. a função do vereador, e eu acredito também assim, ó, Paulo, que o executivo funciona bem quando o legislativo cobra. Né? Sim. Então, assim, todos nós precisamos de alguém que de repente nos chame a atenção, nos oriente. Nós não somos perfeitos enquanto seres humanos. O prefeito, a prefeita, qualquer um que estiver no poder executivo, precisa também, né, desse direcionamento, dessa conversa com o legislativo, no sentido assim de buscar as melhorias. Com Né? certeza. A população, até o nosso objetivo do Politicast aqui, candidata, é levar essa informação que você não vai conseguir chegar em toda a população montecarlense, não vai dar tempo. E o pessoal com esse acesso que tem hoje à rede social, ele vai conseguir estar acompanhando o teu objetivo, o teu plano de governo, para você conseguir trazer para esse povo que não vai conseguir estar a tua presença lá, você trazer essa informação. Então, o nosso objetivo aqui dessas entrevistas é isso aí. E assim, ó, eu acho que o povo precisa de um candidato, de um político atuante, porque a afetividade e carinho a gente tem a família, né? A gente não precisa de tapinha nas costas e tá tudo bem. Não, a gente precisa de político que vai atuar, que vai estar presente, que vai estar cobrando. Hoje a gente tem bastante acesso à lei da informação, que é o Fly Transparência, né? Que é um programa, não, como posso dizer, uma página na internet que está no município, no site do município você consegue acompanhar onde está indo o dinheiro público através desse site. Falando a respeito disso, você pode explicar um pouquinho para a gente sobre suplementação? O que é? Esse orçamento é colocado no local errado? Como que funciona? Que é o serviço do vereador também está fazendo isso. Então, Paulo, a gente vê muito, né, essa questão de suplementação, de mudança de dotação orçamentária e tudo mais, e que parece assim que a função do vereador ficou só nisso, né? Se você assiste ali pelo YouTube e tudo mais, a Câmara de Vereadores, só se fala nisso. Eu penso assim, ó, quando a gente vai construir uma casa, tu tem que planejar. Né? Tu não pode, de repente, construir um quarto lá de 4 metros e daqui a pouco fazer ele de 2. Né? Então as coisas elas têm que ser planejadas e eu percebo assim que é uma grande falha, né? Ah, mas eu não entendo de contabilidade. Vereador, vereadora, seja quem for, vai dar um jeito de se orientar e entender o que é essa dotação orçamentária, como é feito esse orçamento, como ele é planejado, como ele é organizado. Existem, é claro, as questões que são constitucionais, os 25% para a educação, os 17% para a saúde, né? E isso já vem direcionado esse recurso. Mas os demais, eu tenho que planejar. Se eu quero investir na infraestrutura, em obras lá, por exemplo, estradas e tudo mais, eu já tenho que colocar no orçamento. Se eu estou prevendo que de repente eu vou ter lá uma arrecadação maior, eu também tenho que prever dentro do meu orçamento. Se eu estou prevendo assim que eu vou buscar de repente uma emenda parlamentar, eu também tenho que fazer constar dentro do orçamento. Eu já vi situações aqui de verbas que foram destinadas para o município não pôde aceitar porque não tinha essa previsão dentro da dotação orçamentária. E isso é papel do vereador, não é do executivo, é do legislativo. Então assim, ó,
Se nós não sabemos quem administra o nosso dinheiro, como é que vai funcionar a coisa? Já imaginou lá na tua casa, assim, ó, de repente você recebeu o teu salário e dá lá pro teu filho, de repente, 2, 3 anos para ele administrar? É lógico que ele não vai saber, Sim. né? Então, quem sente a dor, né, é que vai saber onde é que tem que aplicar o remédio. E, então, o vereador, ele tem que conhecer a realidade do seu município, ele tem que saber o quanto de verba que vem para o município e saber alocar nos pontos certos. Eu não tenho como, de repente, querer desenvolver a agricultura se eu não aloquei, né, verbas na agricultura. Né? Então, e essa suplementação aí, o próprio nome já diz, eu vou suplementar, eu vou colocar mais. Mas por que eu não planejei? Por que eu não me organizei antes? Né? Então, esses nomes bonitos, na verdade, ele é só para dizer assim, ó, não planejei direito, agora eu tenho que correr atrás e fazer diferente. Né? O Estado, ele não é gerador de riqueza. Né? Então, o Estado, ele, mal administrado, ele vai à falência. Vai. Correto? Porque a gente sabe que o empresário hoje é o que mantém com pagamento de imposto. Os impostos mantém a máquina pública funcionando. O meu dinheiro, o teu dinheiro, está indo pro município, né, de uma forma ou de outra. E se a gente não colocar as pessoas certas para fiscalizar, vai virar uma bola de neve. E o Estado não gera riqueza. E hoje é o maior empregador do município, dá para você dizer assim. Exatamente. E então, assim, ó, é uma das questões que eu me pergunto, assim, sabe, como cidadã, o que aconteceu? Por que nós não temos, assim, empresas? Por que nós não fortalecemos o nosso comércio? O que aconteceu que nós continuamos dependentes? Então, eu entendi e cheguei a essa conclusão, assim, ó, que de repente a pobreza, tá? Essa dependência é um fator, assim, que é intencional. Porque assim eu mantenho, né, as pessoas circulando ao meu redor. Eu não crio autonomia para que elas vão caminhar com as próprias pernas, né? Eu não fortaleço, de repente, aquele empresário ali, para que ele não se fortaleça, daqui a pouco ele se torna uma ameaça para mim e assim o poder se mantém na mão de alguns, sabe? Então eu tenho, assim, essa ideia, sabe? Esse pensamento, assim, que nós temos que tornar independentes, sabe? E até como mãe, sabe? Eu fui aquela que, com 13 anos, mandei minha filha para estudar fora. Meu filho foi lá com seus 14, 15 anos. Digo, ó, vamos andando, né? Tanto que ninguém vive na barra da minha saia, né? Então, tem que ter autonomia. E eu penso assim, ó, Montecarlo está com 33 anos de idade. De autonomia, de independência. O que foi feito nesse tempo, tá? Cada um dos que passaram pelo executivo e pelo legislativo contribuíram. Mas o que efetivamente nós temos de projeto e de planejamento para o nosso município? Hoje nós temos uma multinacional no município, que é a Klabin. Essa é uma empresa que tem acionistas. Sim. E em que questão a gente está aproveitando a Klabin aqui dentro do município? E qual que é o teu projeto? Poderia ter algum projeto vindo do legislativo para uma questão de remanejamento de imposto, para ele estar revertendo bem para o município? Pode ser feito isso, Márcia? Pode ser feito, e isso assim, ó, dentro do poder executivo, né? O legislativo cobrando, mas o executivo também. Cadê a Secretaria de Administração que não fiscaliza essa questão dos impostos, que não vai atrás de arrecadar mais? Né? Quando eu fortaleço o comércio, quando eu vou atrás dessas empresas aqui para trazer mais recursos para o município, eu não tenho que andar passando o pires lá em Brasília e colhendo lá emendas parlamentares, né? Nós temos capacidade de andar com as próprias pernas, tá? E de repente, cadê as parcerias com a Klabin? Olha as estradas que esse camarada faz aí para retirar o pires, meu Deus, ele dá inveja. Né? Então, isso precisa, sabe, ser chamado, ó, de repente não paga o imposto aqui, mas mantém as estradas lá no interior, sabe? Exatamente. Pode ser feita essa parceria, essa troca, mas isso depende do quê? Do poder executivo junto com o legislativo chamar para conversa, dizer, vem cá, ó, vamos, eu não quero só fazer politicagem, eu quero realmente, assim, administrar para que o meu município cresça, sabe? Sim. Eu quero olhar para o meu povo lá, para que eles realmente cresçam. Então, assim, ó, como candidata, tá? Como vereadora, é nesse ponto que eu quero atuar. Outra coisa, os trabalhadores, para eles ganharem o seu salário, eles têm um horário para trabalhar. E eu fui funcionária pública acostumada a cumprir o horário, né? Por que o vereador não pode trabalhar de segunda a sexta?
Por que é só no dia da sessão? Ah, tem que estar transportando um para lá e para cá. Não é essa a função do vereador. A função do vereador é fazer com que as coisas funcionem realmente, sabe? A questão do comércio, você falou de trabalhar de segunda a sexta. O nosso comércio hoje ele está precisando de uma lei para ele ficar aberto um pouco mais tarde, até um pouco mais tarde, os mercados, um exemplo. Isso depende do executivo ou depende do empresário? Como que funciona? Depende de um acordo, de repente, né, que seja feito com o empresário, mas também parte lá do executivo, né, na hora que é retirado o alvará, né, que seja flexibilizada essa questão, né? Eu entendo, assim, que muitos, para de repente trabalhar até meia-noite, ele tem que pagar um alvará a mais, né, Sim, lá para a polícia e tudo mais para funcionar. Mas nós temos que nos adaptar também à nova realidade. Nós não estamos mais somente condicionados ao horário da Imaribo, né? Que um tempo trabalhava lá das 7 às 6 horas da tarde. Hoje tem pessoas que vão para BRF, que vão para vários lugares e que às vezes 4, 5 horas da manhã estão saindo daqui, né? E que voltam às vezes meia-noite, 1 hora. Então, esse pessoal, tá? Eles também são consumidores. exato. Eles também têm que ser explorados. Tá? No sábado, no domingo, vai até o meio-dia, mas aí à tarde não pode funcionar. À noite, quem está explorando esses horários extras está lucrando, né? Então, é necessário, assim, de repente, chamar o comércio, dar uma conversada e o pessoal reclama falta de emprego, mas também não se dispõe a trabalhar aquele ponto a mais que precisa, né? Exatamente, exatamente. Concordo plenamente. A Márcia Duarte, candidata, também foi secretária de Educação. Tocou num ponto ali legal, na questão dos seus filhos. Uhum. Tá na hora de Monte Carlo fazer algum projeto para trabalhar o empreendedorismo com as crianças, com os adolescentes nas escolas? Paulo, você tocou num ponto muito crítico, sabe? Que é a educação. Eu tenho recebido, assim, depoimentos, e eu mesmo, como professora, fui e verifiquei na prática isso. Como os nossos alunos estão defasados na educação básica, sabe? No pré-escolar, lá, no de primeiro a quinto ano. As condições básicas não estão sendo cobradas. Nós estamos recebendo aluno, de repente, lá no ensino médio analfabeto. Onde é que se perdeu tudo isso? Cadê a função do professor? Eu sou plenamente de acordo, assim, que o professor merece, sabe, o salário que ganha e tem que ser valorizado, mas também tem que ter um direcionamento. Tem que ter um projeto de educação e que ele tem que ser cumprido. Tanto que no ano de 2021, enquanto eu estava lá na Secretaria de Educação, foi organizado, tá, a Base Comum Curricular do município de Monte Carlo. Foi aprovado pelos vereadores, está lá, tem mais de 900 páginas. Tudo que deve ser ensinado para as nossas crianças, sabe? Então tem um norte para seguir, mas para isso precisa ter uma equipe dentro da Secretaria de Educação bastante atuante que oriente os nossos professores, sabe? Que congrega essas pessoas assim num objetivo comum. Tem que chamar a família para estar participando também. Olha, teu filho está com dificuldade aqui e ali, vamos juntos, sabe? Mas a escola realmente tem que bater no peito e assumir a sua responsabilidade, e o pai e a mãe também. Tá? Então, assim, eu entendo que a Secretaria de Educação hoje é o coração, sabe? Se nós não formarmos bem na base, nós não vamos colher os frutos lá na frente. Temos a teoria, mas não temos a prática. Exatamente. E assim, ó, temos professores qualificados, sabe? Tá sobrando mão de obra qualificada na educação, tá? Mas eu não entendo como que o IDEB não sobe, né? Como que os números têm se mostrado tão baixos? Uma média, por exemplo, de sexto a nono ano é de 30 alunos por sala. A nossa média no município de Monte Carlo é 19. Então, não é o excesso de aluno. O que é que está faltando? Está faltando planejamento, está faltando dizer, ó, vamos sentar aqui, ó, você, professor de matemática, vai ensinar isso, isso e isso, professor de geografia, você isso, isso e isso, sabe? E realmente cobrar, mas colocar pessoas habilitadas lá. Não é qualquer um, não é aquele troca-troca, sabe? Sou contra, assim, aquela questão de muda professor para lá e joga e vai e vem. Não, professor é habilitado, tu vai trabalhar com a tua disciplina, tu vai trabalhar nessa escola, tu vai criar raiz aqui, sabe? Você vai formar a comunidade escolar. Nessa questão, o vereador também pode fiscalizar? Com certeza, o professor é um funcionário público, tá? E o vereador está para fiscalizar e atuar em todas as áreas, não é só na educação, é em todas, né? E o que impede, de repente, o vereador de ir lá e sentar e assistir uma aula?
Quem que impede o vereador de ir lá e ver, de repente, qual é que é a merenda que está sendo servida para os nossos alunos? Ir lá na Casa Lar, por exemplo, que é uma parte do social, ver como é que está andando, ver como é que está indo as coisas, quais é as notas que estão chegando, que material que está sendo entregue. O vereador pode fazer tudo isso. Eu, pelo menos, quando era vereadora, eu fazia. Eu incomodei muito quando eu era vereadora e pretendo continuar nessa mesma linha. O que é certo, o que não é, não é. Não tem como mudar. Outra questão, Paulo, que eu quero te deixar assim bem claro para você e para todo mundo que está ouvindo, eu não tenho como me reinventar. A professora Márcia é sempre a professora Márcia. Então, assim, aí muita gente dizia, porque é muito rigorosa e tudo mais. As coisas têm que ser assim. Eu não vou mudar a minha personalidade. Lógico que a maturidade me trouxe muito mais sabedoria, mas eu vou continuar fiscalizando com o mesmo rigor. Com certeza, a questão de trabalhar corretamente, às vezes incomoda muita gente, Exato. certo? Aí eu não quero me indispor com os demais, porque a candidata Márcia está fazendo um papel bom, e eu não vou conseguir chegar ao ponto que ela está fazendo, eu vou ter que criticar ela para ela parar de fazer aquilo que ela faz. É isso Ó, que bastante acontece, né? exatamente, mas eu já te digo assim, no auge dos meus 53 anos, eu não tenho como mudar a minha imagem, né? Eu sou reconhecida assim, é ruim? Sou. Tu não vai ver a candidata Márcia batendo, dando tapinha nas costas, cumprimentando. Eu sempre fui isso e não vou mudar, não tem como, sabe? Para afetividade temos a família, né? Para cobrar Exatamente. teremos os vereadores, teremos uma candidata a vereador, então é isso que o teu público, o teu eleitor pode esperar de você. Exatamente. E pode me cobrar, sabe? Se algum dia, de repente, assim, estiver lá dizendo amém para tudo. Eu vou estar cobrando, vou propor muitas coisas, quero ser parceira para construir um município cada vez melhor, tá? Mas também não me venham com as coisas assim, porque mais ou menos, porque isso. Não, não é isso. Não é o papel do vereador, e de repente, se tiver que ficar só 4 anos, também é só 4 anos, mas eu quero sair de lá com orgulho do meu mandato. Fazer um serviço bem feito. Exatamente. Professora Márcia, se assim me permite chamar, foi minha professora também, né? Exato. Meio Monte Carlo. Então, estamos finalizando já por aqui a nossa entrevista. Essa conversa sadia, conversa boa, Boa mesmo. né? Então, deixo para você aberto aqui o espaço para suas considerações finais. Eu quero, assim, parabenizar pela iniciativa, sabe? Que bom que existem esses jovens, né? Que pensam e que planejam e que executam, né? As coisas boas. Eu sou fã da juventude, sabe? Admiro mesmo o jovem pela coragem de ir, sabe? E quero dizer assim, sabe, para quem está nos assistindo, que é possível. Existem pessoas boas, sim, sabe? Não só a professora Márcia, tem muitos candidatos aí, dá para escolher. Mas faça a tua melhor opção, faça a tua melhor escolha. Agora é a hora de dizer quem é que eu quero que planeje como vai ser aplicado o recurso no nosso município. Daí não adianta depois reclamar porque está faltando remédio, porque a estrada não sai, porque o calçamento, porque a água, né? O que é que está acontecendo que nós não temos acesso a essas coisas básicas, né? Então, agora é a hora de ter o poder de dizer, eu quero esse e não quero aquele. Quem é que eu vou dar emprego durante 4 anos? Tá? Essa é a hora do eleitor escolher. Então, peço assim, escolham com muito carinho. Escolham assim, sabe, não pensando só na questão político-partidária. Tá? O partido, digamos assim, é o mal necessário para que a gente consiga chegar na Câmara de Vereadores. Mas que a gente escolha muito bem quem é que vai conduzir o destino do nosso povo pelos próximos 4 anos. Tá certo, então. Agradecemos a presença da candidata a vereadora Márcia Oliveira Duarte e convidamos você também, amigo candidato, para vir dar a sua entrevista, essa conversa sadia, conversa boa aqui no nosso Politicast. Uma ótima tarde a todos e nos vemos em breve.